Vocês pediram e o review mais aguardado do ano chegou aqui no canal. Eu vou falar hoje sobre a Neptune 4, que é a máquina da Elegoo que já vem com clipper nativo. Eu quero começar esse vídeo, assim como os demais reviews que a gente começou aqui no canal, agradecendo demais o nosso parceiro Top Ink pelo envio de mais essa máquina, mais esse lançamento, para a gente poder testar, fazer o review, fazer a análise e divulgar para a comunidade maker, beleza? Então, se você ainda não acompanha a Top Ink, segue eles nas redes sociais. Esse mês de novembro está rolando a Black November e todo o site está com desconto, tá? Então você vai encontrar inclusive a Neptune 4 lá no site deles em oferta, beleza? Então corre lá e garante as melhores ofertas na Top Ink. A gente vai começar falando da Neptune 4 com as dimensões que essa impressora entrega para você. Ela tem a dimensão no XY de 225 por 225 e no Z você vai conseguir alcançar aí peças de 265 mm. A Neptune 4 é uma evolução da última impressora, a Neptune 3, a O3 Pro. Tá? A grande diferença entre as versões é o sistema operacional que veio nas impressoras. A Neptune 3 Pro ela ainda contava com o sistema Marlin, já a Neptune 4 ela vem com clipper de fábrica. E esse é um ponto importantíssimo da gente destacar, porque a Elegoo fez um excelente trabalho na instalação do clipper dessa máquina. Tá? O clipper que já vem aí na Neptune 4 é completamente usável sem você passar por grandes dificuldades. Então, se você não está acostumado com o clipper, não sabe como ele funciona, você vai ter uma experiência muito similar à impressora com o Marlin. Ela não vai te entregar nenhuma dificuldade para quem está começando no mundo do clipper. Tanto que você acaba olhando o display da impressora e você nem percebe que ela está rodando com o clipper, beleza? Sem dúvida nenhuma, esse foi o grande avanço aí na Neptune 4, pois com o clipper ela conseguiu entregar pra gente velocidades de impressão de até 500 mm por segundo, tá? E é uma máquina que suporta aí facilmente 5.000 mm de aceleração. É claro que não são todas as peças que a gente vai conseguir imprimir em altíssima velocidade, mas a média de velocidade que eu tenho feito as impressões aqui no canal é sempre de 300 mm por segundo. E as peças saem extremamente maravilhosas, como eu vou mostrar algumas para vocês. Tanto peças pequenas, como as peças que vieram no cartão, ou peças menores que eu mesmo acabei fatiando e fazendo teste, e peças mecânicas. Essa pecinha aqui é uma peça mecânica, ela funciona sem nenhum problema. Tem outras peças menores de decoração, tem peça de decoração com extremos detalhes para você ficar apaixonado pela impressora. Essa peça aqui eu fiz em 300 mm por segundo. É claro que em alguns pontos eu tive que diminuir a velocidade para não estragar o modelo, mas grande parte dela saiu em 300 mm. Tem essa outra peça, esse outro busto, que também é um busto feito de decoração. Esse aqui eu fiz em 200 mm por segundo. Existem peças articuladas que também saíram sem nenhum problema em 300 mm por segundo, assim como peças articuladas, elas também saíram sem nenhum problema nessa impressora, beleza? Essa impressora é recomendada para quem está iniciando, mas já tem ali um conhecimento sobre fatiamento, sobre impressão. Tem que ter um domínio maior se você vai trabalhar com altas velocidades. Um ponto que eu quero reforçar nessa máquina, sem dúvida nenhuma, é o sistema de ventilação. A Neptune 4 conta com 7 ventoinhas para fazer o refrigeramento da sua peça enquanto ela está sendo impressa. Esse é o maior ponto, é o ponto mais importante para que você consiga aumentar a velocidade da sua impressora. Se você tem um bom sistema de refrigeração, você vai conseguir produzir mais velocidade e a máquina vai dar conta de resfriar o material que está sendo impresso, assim você consegue aumentar a produtividade. Outra coisa que aconteceu nessa máquina é o hot end dela foi completamente modificado com relação aí à versão anterior, a versão 3 Pro. O hot end, assim como grande parte das empresas, está sendo alterado para hot ends de grande volume, para que você consiga aumentar a performance da máquina. Então o bico dela parece um bico MK8, mas ele é um bico um pouco mais estendido, tá? Então com isso você consegue colocar mais material e aumentar a velocidade. A extrusora é a mesma extrusora
da versão anterior, que já era excelente e não traz aí nenhum problema pra gente. Um ponto que as pessoas ficaram me perguntando lá nos stories quando eu saí colocando a Neptune 4 é: cadê as guias lineares? Onde estão as guias lineares? A Elegoo trouxe dois modelos de Neptune 4 para o público, a Neptune 4 e a Neptune 4 Pro. Na Neptune 4 a gente não conta com sistemas de guias lineares e roldanas metálicas. Já na Neptune 4 Pro a gente tem as guias lineares e as roldanas metálicas, tá? Então você vai ter esse benefício na versão Pro. Faz diferença? Eu entendo que não faz muita diferença para quem está querendo fazer as suas impressões. Você vai ter uma diferença maior no tempo da manutenção. Quando você não tem essas guias lineares, talvez você precise fazer uma manutenção com mais frequência do que quem tem a guia linear. Mas, tirando esse ponto, a impressora é exatamente igual. Uma coisa que a Elegoo também voltou nessa impressora foram as roldanas para o nivelamento da mesa. Por mais que ela trate o sistema de nivelamento no Clipper, que é muito mais avançado do que o Marlin, a Elegoo resolveu dar a opção do usuário poder manter as roldanas de nivelamento da mesa ou colocar os parafusos e deixar a mesa do tipo fixa. Assim você só usaria o nivelamento automático. Então é um ponto que o pessoal criticou na versão anterior e a Elegoo trouxe novamente para a versão nova, tá? Então agora você tem as duas opções. Você pode manter as roldanas e fazer o nivelamento manual, ou tirar as roldanas, ou até mesmo manter as roldanas e trabalhar com um nivelamento automático. Essa máquina acaba vindo com o Clipper instalado e configurado. E a Elegoo mais uma vez acertou a mão na escolha da placa que ela colocou para fazer a instalação do Clipper, pois ela já é uma placa preparada para o Clipper nativamente, inclusive tem um módulo MCU pronto para poder suportar a queda de energia. Então se você perde a energia, cai a luz na sua casa, quando volta, o próprio sistema dessa placa vai fazer com que você não perca a impressão, ela vai acabar voltando aí a impressão do ponto que parou, beleza? Isso é um recurso muito interessante que quem faz a instalação do Clipper à parte não consegue ter, porque não tem um módulo preparado para guardar os últimos passos que aconteceram aí na sua impressora antes de acabar a energia. Então a Elegoo já preparou a máquina para que, de novo, você tenha uma experiência muito similar às impressoras que são Marlin, que você sempre tem o recover lá nativo. Combinado? Então essa impressora também te dá isso. Uma outra coisa que as pessoas me perguntaram muito é sobre o M600. Essa impressora tem ou não tem a troca de cor? Toda a impressora Clipper, não importa a marca, o modelo, não vai ter o M600 de fábrica. Por quê? O comando M600 é um comando nativo, do Marlin. Ele não existe no Clipper. O que a gente precisa fazer para habilitar esse comando no Clipper é criar um macro. Então você precisa criar um macro M600 que vai fazer exatamente o processo do comando M600 que existe no Marlin. Então se você tinha dúvida se ela já vem de fábrica, não vem de fábrica, mas você pode fazer a configuração para que ela tenha o macro M600 e aí você vai conseguir fazer a troca de cor assim como você fazia na impressora com Marlin. Outra coisa que você pode fazer é substituir no seu fatiador o M600 pelo comando pause, que ele tem exatamente o mesmo recurso. Dessa forma você não precisa mexer em nada da configuração da impressora e quando chegar o momento da troca de cor, a impressora vai aplicar uma pausa e vai entregar ali a opção de você tirar o filamento, colocar um novo filamento e voltar à impressão da onde ela parou, beleza? Então não tem M600 de fábrica, mas você pode configurar o macro ou até mesmo usar o comando pause para resolver esse problema. Um outro ponto interessante na instalação do Clipper é que a Elegoo deixou disponível aí uma porta de rede na impressora para que você conecte a impressora na rede e faça o acesso da instalação Clipper via celular, via seu computador, via rede local, tá? Você pode acessar a instalação do Clipper, você acessa a tela de controle, como eu já mostrei lá nos stories, do Fluid, e lá você tem um controle todo completo do Clipper para você poder fazer os ajustes finos durante a impressão ou antes da impressão, ou até mesmo novas calibrações em cima lá da sua impressora Clipper, beleza? Falando desse acesso via rede, uma coisa que eu não gostei que a Elegoo acabou trazendo é não optando aí pela Wi-Fi na máquina, Então ela não tem uma conexão Wi-Fi. O pessoal da Top Ink me disse que essa opção foi porque eles não conseguiram manter lá o contrato com a Anatel, conseguir a liberação para entrar uma rede
ok aqui já no Brasil, então a Elegoo acabou optando por não mandar a impressora com Wi-Fi, mas é algo que você pode colocar um adaptador USB Wi-Fi e fazer os ajustes lá no seu Klipper e ele vai acabar funcionando Wi-Fi, beleza? Mas é um ponto que vale ressaltar que ela não vem com Wi-Fi de fábrica. Se você quiser usar ela pela rede, você vai precisar usar um cabo, conexão via RJ45. Outra coisa que a máquina vem praticamente pronta é para o uso de webcam. Tá? Você pode usar a porta USB que vem na máquina para instalar uma webcam e acompanhar as suas impressões, fazer time-lapses das suas impressões. Vale lembrar que essa parte da câmera não vem pré-configurada, você precisa ter os conhecimentos do Klipper em como fazer a configuração e habilitar esse recurso aí dentro do Klipper, beleza? Mas você pode utilizar, é uma dúvida que o pessoal teve aí sobre a utilização de câmeras na Neptune 4. É possível, basta você saber como fazer esse processo. Essa é uma impressora que, na minha opinião, veio para bater de frente com as novas impressoras que estão vindo aí no mercado com o sistema Klipper, assim como a Bambu, assim como a K1. É uma impressora para quem está querendo começar no mundo do Klipper, excelente. Mesmo para quem acha que o Klipper vai ser muito complicado, é uma opção muito boa, porque a máquina já vem 100% configurada, você só precisa montar o quadro da impressora, que é exatamente como eu mostrei a montagem da Neptune 3 no passado, tá? Então é muito simples de montar essa máquina. Montou a máquina, colocou na tomada, a máquina está pronta para o uso. Você não precisa se preocupar em fazer nenhum ajuste, porque a Elegoo mandou a máquina 100% redondinha. Então, para você que está querendo uma máquina Klipper para entrar nesse mundo de altas velocidades, a Neptune 4, na minha opinião, é a melhor máquina que já vem com um Klipper instalado de todas as máquinas que eu usei e todas as máquinas que eu vi sendo executadas aí pela internet. Por quê? Ela vem muito calibrada e o sistema de ventilação e o sistema de extrusão dessa impressora é praticamente impossível de ser batido por outros fabricantes, beleza? Claro que a gente precisa levar em consideração o formato da impressora. Esse formato que a gente tem na impressora no U, vai ser difícil a gente ver uma impressora com Klipper com melhores condições do que a Neptune 4, tá? Não é uma comparação justa a gente fazer essa impressora Klipper com impressoras Core XY, como a K1, como a Bambu, como a Kid. Então, não compare esse tipo de impressora com impressoras Core XY, beleza? Então, se você quer entrar no mundo do Klipper com uma impressora de entrada a um baixo custo, a Neptune 4 é uma excelente opção. Se você já tem impressoras e quer aumentar o seu parque de máquinas com impressoras mais rápidas, a Neptune também continua sendo uma ótima opção para você, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma questão, quer saber mais sobre essa impressora, deixa aí nos comentários que assim que possível a gente vai respondendo todo mundo. E lembre-se, aproveite a Black November lá no nosso parceiro Top Ink, que tem a Neptune 4 em promoção, a Neptune 4 Pro, a K1, tem várias máquinas, vários suprimentos para você que trabalha com 3D, beleza?